Olá pessoal, tudo bem? Bom, na última videoaula eu comentei com vocês que eu ia entrar já no exame ginecológico, iniciando primeiro com a espécie bovina, depois com a espécie equina e por fim com a espécie canina. No entanto, existe um ponto para que nós consigamos lá no exame ginecológico ter uma ideia macro, que é a gestação e o puerpério fisiológico. Para que nós consigamos ter uma ideia macro, não só de uma fêmea que não encontra ser gestante, também, é claro, uma fêmea gestante e no pós-parto, que é caracterizado como puerpério. O qual aqui, é claro, nós falaremos aí de como que acontece esse período pós-parto de forma fisiológica e, portanto, no momento que vocês estiverem fazendo o exame ginecológico, vocês consigam verificar se os pontos que estão sendo retratados aqui nessa videoaula, eles acabam saindo ou não. Se caso, é claro, sair do puerpério fisiológico, a gente já pode considerar como puerpério patológico. Bom, aí estão os pontos que nós iremos abordar nessa videoaula. Alguns já foram passados, especialmente antes da própria embriogênese, afinal, é fundamental que nós consigamos entender aí a ovogênese novamente. Então, alguns pontos eu já falei para vocês. Não vou reiterar aqui novamente, que é a embriogênese. E, claro, alguns pontos também foram falados do reconhecimento materno da gestação. E aí vocês podem perguntar, tá, mas no que isso influencia? Bom, a ovogênese, a gente sabe que é o processo de formação do óvulo, né, a tal ponto que torne-se fecundável. Claro, a qualidade desse gameta ele poderá influenciar na embriogênese, na formação do embrião e, consequentemente, no próprio reconhecimento materno da gestação. Claro, para aquelas espécies, né, a maioria das espécies domésticas que fazem esse reconhecimento, mamíferos domésticos, né, vamos deixar bem claro, vamos tirar as aves daí, que fazem o reconhecimento materno da gestação. O próximo passo que nós falaremos aí, para que vocês entendam melhor, né, é o puerpério, né, neste caso o puerpério fisiológico, que é aquele momento que acontece no pós-parto de involução uterina, tanto no aspecto macroscópico quanto no microscópico. E, claro, algumas características quando da ocorrência fisiológica desse puerpério, o que eu vou observar, né? Como eu classifico, né? Avaliação de lóquios, enfim, tudo isso a gente falará aqui nessa videoaula. Bom, maturação ocitária, nós já falamos alguns pontos, principalmente no que concerne aí ao processo de maturação ocitária. Aí tem duas imagens, na realidade é do mesmo ócito. A imagem da esquerda ainda com as células da granulosa, né, no menor aumento, este ócito. E, desculpe, na imagem à direita, do mesmo ócito, uma imagem ampliada, então um ócito aí com um corpúsculo polar extrusado. Comentei com vocês que graças à ação do LH, então, promove a expansão das células da granulosa. Vocês podem observar nessa imagem à esquerda, fazendo com que aconteça a liberação do fator promotor da maturação, o qual, quando atingir o núcleo do ócito, faz com que dê continuidade na meiose, ou seja, fazendo com que o ócito torne-se maturo e, portanto, que possibilite a fecundação pelo espermatozoide. Lembrando a vocês que antes está em diplóteno na primeira divisão meiótica, desestacionado. Quando a fêmea entra no cio, então na presença de um folículo dominante, faz com que este oócito ele dê continuidade nessa meiose, neste caso indo da meiose equacional para a meiose reducional, onde que, é claro, o ócito primário lá ele encontra-se com 4N, então com a extrusão desse primeiro corpúsculo polar, ele vai ficar 2N. Né? E, claro, com a fecundação pelo espermatozoide, ele vai ficar N. Então, aqui o momento, se vocês forem ver, na fluorescência, por isso que ele tem essa imagem, às 10 horas ali tem vários espermatozoides tentando fecundar o ócito. Logicamente, um deles acabou fecundando, né? Logo após a fecundação, ou seja, por meio da ligação dos receptores EP3 presentes na região equatorial da cabeça do espermatozoide,
instantaneamente leva à liberação de um pico de cálcio, o qual esse cálcio se ligará lá no citoplasma com algumas vesículas contendo enzimas digestivas, induzindo-as a migrarem para a região da zona pelúcida, onde que essas enzimas digestivas levará à digestão de todas os receptores EP3 e, portanto, evitando a polispermia. Além disso, o pico de cálcio faz com que aconteça a extrusão do segundo corpúsculo polar, afinal, ainda mesmo ele maturado e possibilitando a fecundação em uma célula 2N, e, claro, com a liberação desse pico de cálcio, torna essa célula N. Imediatamente, esse pronúcleo ele vai o espermatozoide, que são imagens de microscopia eletrônica. Então, o espermatozoide ele vai ultrapassando a zona pelúcida, né, uma cápsula glicoproteica, chegando até o citoplasma, onde que acontece o processo de singamia, que nada mais nada menos do que o pareamento do pronúcleo masculino com o feminino. Notem nessa imagem, no espaço perivitelino, ou seja, entre o citoplasma do óvulo e a zona pelúcida, lá, os dois corpúsculos polares. Então, nesse momento, ele está trocando aí segmentos, né, filamentos de DNA, mecanismo este responsável pela variabilidade, pela diferenciação entre indivíduos, D2 entre indivíduos. Então, logo em seguida, logo após essa, já é o zigoto, né, transforma-se em zigoto, começa o processo de divisão celular holoblástica igual, ou seja, são divididas 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente, em número de células, né, exatamente com o mesmo tamanho. Quando ele atinge lá por volta de 32 células, exatamente aí que acontece a ativação do genoma embrionário. E aí vocês podem perguntar, bom, mas o que leva a essa ativação do genoma embrionário? E eu vos digo, esse genoma embrionário, ele acaba somente sendo ativado a partir daí, então. Antes, tudo que deu suporte para esse processo inicial aí, não só de preparação durante a fecundação, como também nessas primeiras fases de desenvolvimento embrionário, tudo isso foi por meio de ação lá no momento que esse oócito estava dentro do ovário, dentro do folículo. Então, momento este lá que ele acaba se preparando, estocando lá proteínas no retículo endoplasmático rugoso, lipídios no retículo endoplasmático liso, no momento esse que acontece a chamada maturação citoplasmática. Então, todo esse suporte foi graças àquele estoque formado lá durante o processo de maturação citoplasmática. E aí a última imagem apontada pela flecha, então são diferentes embriões. Os dois menorzinhos ali são mórulas que não foram para frente, enquanto os demais apresentam a blastocele, e fato este que são caracterizados de blastocistos. Então a porção mais clara ali é a blastocele, e a porção mais escura, que é um aglomero de células, é o botão germinativo. Nesse momento, é claro, os 2 segundos maiores embriões ali, menores, perdão, né? Tem os bem pequenos, depois tem os segundos ali, estão bem redondinhos, né? Bem circunféricos, né? Na realidade, a zona pelúcida dos outros, tem 2 ali, parece 2,8, né? Esses aí, o que acontece? Lá por 9 dias, tanto na espécie equina quanto na bovina, acontece a eclosão do embrião, que nada mais, nada menos do que o rompimento da zona pelúcida. E aqui, o maior deles todos, que está a 4 horas, ele já está sem a zona pelúcida. Notem, por exemplo, bem lá em cima, né? Bem lá em cima tem a zona pelúcida desse embrião aí maior, que foi rompido. E esse bem de cima você consegue ver a zona pelúcida saindo, né, também. Bom, pessoal, então logo após a fecundação acontece a formação do zigoto, né, com pareamento dos pronúcleos em diante, as primeiras divisões celulares. Lembrando a vocês que esse processo aí de divisão celular, além desse processo de divisão celular, acontece também uma estimulação promovida pelo embrião
em estimular o músculo liso da tuba uterina, em possibilitar com que ele migre em direção ao corno uterino, e também, é claro, a estimulação lá dos cílios das células epiteliais pseudoestratificadas. Tudo para que auxilie no transporte desse embrião em direção ao corno uterino, como vocês estão vendo aqui nessa imagem aí. Então, a própria junção uterotubárica, a abertura da papila, se dá pela sinalização de um embrião aí em fase de morte. Vocês podem estar se perguntando, bom, como é que o embrião ele atinge o útero? Então, ele atinge o útero por meio dessa estimulação aí. Chegando no útero, né, no bovino leva 4 dias, um embrião de boa qualidade. O equino leva por volta de 5 dias e meio. Então, ele continua crescendo em fase de blastocisto até o momento que ele acaba eclodindo. No embrião bovino, essa eclosão, então, ela acaba acontecendo por volta de 10 dias, como também no equino, a saída da zona pelúcida. E no embrião bovino, e no ovino também, esse contato das células do trofoblasto com o endométrio faz com que ele se fixe, ou seja, praticamente se grude e, portanto, ele fique grudado ali naquela região. Então, acontece lá com 10 dias. Mas aí vocês podem perguntar, bom, o embrião aí já está usando já está começando a compartilhar os nutrientes da mãe? Não. Na realidade, ele passa a compartilhar esses nutrientes a partir de 17 dias, de 17 a 25 dias de gestação. Aí, até então, é claro, ele necessita de suas próprias reservas energéticas, que é o vitelo. Vitelo esse que seria equivalente à gema do ovo da galinha. Então, ali ele eclode por completo, claro, né? É o que acaba acontecendo neste caso. Outro ponto importante para que nós consigamos entender primeiramente, o reconhecimento materno da gestação. Lógico, aqui a gente vai falar alguns pontos e depois na obstetrícia vamos ser mais incisivos aí nessa colocação. Então, as células do trofoblasto, eu já comentei para vocês que nos ruminantes, as células do trofoblasto produzem um fator chamado de fator interferontal, fator este que evita com que a prostaglandina seja liberado para a corrente sanguínea. Então, esse é um processo, é claro, de reconhecimento embriomaterno da gestação. É o que acaba acontecendo aqui. Então, lá com 10 dias, ele eclode a zona pelúcida, ele fixa, porém, ele se implanta, ou seja, as células do trofoblasto elas adentram as células endometriais até a proximidade dos capilares sanguíneos, lá no estratus esponjoso, próximo das glândulas endometriais, por volta dos 17 a 25 dias, que é o momento que ele consome todo o vitelo, fonte energética produzida aí para dar o suporte nessas fases de desenvolvimento inicial do embrião. No equino, exatamente o processo de reconhecimento materno, ou seja, a gente sabe que lá nos ruminantes é o interferon tal que bloqueia a prostaglandina. Nos equídeos ainda é desconhecida quem exatamente bloqueia. Porém, os fatores que proporcionam ou com que esse embrião faça o reconhecimento materno são conhecidos, os quais o hormônio estradiol, que é produzido pelas células do trofoblasto embrionário, e a uteroferrina, que é um fator que acaba sendo absorvido pelo embrião, fazendo com que as células do trofoblasto produzam uma cápsula embrionária, que eu já vou explicar para vocês qual é a função dela. Bem, então, diferente do bovino que, quando ovulado, quando o embrião sai da tuba uterina direita, por exemplo, ele se fixa ali com 10 dias e ali ele faz o bloqueio da prostaglandina, que já é suficiente por bloquear a prostaglandina em toda a extensão uterina. No equino, como também no próprio coelho, é necessário que esse embrião migre para toda a extensão uterina. Diferente dos ruminantes, então, ele precisa aí praticamente migrar por toda a extensão uterina. Aí vocês perguntam, bom, como é que é a participação então daqueles fatores lá? Bom, o estradiol ele acaba sendo liberado, vai para
o miométrio, onde que está o músculo liso com as suas fibras longitudinais e circulares, estimulam o miométrio da fêmea a fazer a propulsão e, portanto, o deslocamento deste embrião. Então, de forma sincronizada, ele sai de um corno uterino, passa pelo corpo e vai para o corno contralateral dentro de um dia. Para vocês terem uma ideia, se você passar o ultrassom do embrião aí com 12 dias, tu vê ele de manhã, né, por meio da ultrassonografia, claro. De manhã tu vê ele no corno uterino direito, quando chega na tarde ele já está no corno uterino esquerdo. Então ele precisa migrar em toda a sua extensão para que ele consiga de forma eficiente bloquear a prostaglandina F2-alfa. Lógico, lá com 10 dias, como eu já comentei, a zona pelúcida vai eclodir, e aí vem a participação da uteroferrina que eu vou apresentar aqui para vocês. Aqui o embrião equino, um embrião aí de 10 dias, o que está representado em A é a zona pelúcida em eclosão, né? O que está representado em C são as células do trofoblasto, e que estão representados em B é a cápsula embrionária. Ou seja, então a uteroferrina chega nas células do trofoblasto, induz a produção da cápsula embrionária a partir do 6º, 7º dia, e aí quando o embrião eclode lá com 10 dias, essa cápsula embrionária evita com que o embrião se fixe, como acontece lá no embrião dos ruminantes. Então é assim que acontece. Então eclode com 10 dias, porém, lá no 11º, 12º dia em diante, ele precisa continuar migrando, porque senão a prostaglandina F2-alfa acaba causando aí a sua liberação para a corrente sanguínea e determinando na luteólise. Então é assim que é feito. Tá? Lógico, isso fica até o 16º, 17º dia, o embrião vai crescendo significativamente a tal passo que depois ele acaba, pelo tamanho e pelo desgaste da cápsula embrionária, ele acaba se fixando. No entanto, ele vai precisar das reservas energéticas da mãe lá por volta dos 45, 50 dias de vida. No suíno, o processo de reconhecimento materno da gestação ele é um pouquinho diferente. Né? Primeiro, é conhecido sim qual é o fator que bloqueia, e por incrível que pareça, é uma outra prostaglandina, é a prostaglandina E2, que faz com que, ao invés da prostaglandina F2-alfa ser liberada para a corrente sanguínea, ela faz com que ela seja direcionada para dentro das glândulas endometriais, as quais adrenarão para dentro do lúmen uterino e, portanto, ficando aí indisponível para que determine aí a quebra dos corpos lúteos na porca. Para que tal efeito seja realizado com boa eficiência, isso acontece, é necessário que tenha pelo menos 2 embriões em cada corno uterino, ou seja, 4 embriões, dois num corno uterino, outros 2 no outro, né, para que seja executado aí o reconhecimento materno da gestação de forma eficiente. Cães e gatos, já falei para vocês que não há reconhecimento embriomaterno da gestação. Não precisa, na realidade não é que não há, não precisa, né? Na realidade não há e não precisa, porque os corpos lúteos eles permanecem por praticamente toda a gestação. Então, por praticamente toda a gestação, os corpos lúteos eles estarão lá disponíveis. No entanto, a partir ali dos 45 dias, começam a ser produzidos os receptores lá nos corpos lúteos, porém somente com 52 dias de gestação, ou numa cadela não prenhe, lá de diestro, então, que eles começam a fazer aí a quebra dos corpos lúteos, reduzindo a produção de progesterona, a concentração sérica de progesterona, onde que na fêmea gestante vai desencadear o parto e na outra vai entrar em anestro. Bom, pessoal, esse outro ponto aqui eu vou abordar logo em seguida com vocês, e na próxima videoaula, e aí a gente vai entrar em puerpério.